Pô, eu ia falar sobre vontade pra gente já entrar no tema do derby, porque foi mais um jogo em que a vontade estava de um lado só, né? O Sim. Corinthians e Palmeiras, incrível. Como o Corinthians não se mostrou afim do jogo em nenhum momento, o time modificado, tem algumas questões pra gente discutir. E por outro lado, um Palmeiras que entrou muito na sede de vingança, na sede de vitória pra cima do Corinthians. Então, mais um jogo que não foi péssimo, igual a gente falou dos jogos de domingo, mas foi muito desequilibrado. O Corinthians não pode entregar um jogo como esse diante de um rival, isso é inadmissível. E parabéns ao Palmeiras, que levou com seriedade esse jogo, a seriedade que não teve, ou pelo menos a vontade que não teve em algum momento nos jogos decisivos do Paulistão. Essa é a impressão que eu fiquei. Oscila muito o Corinthians, né? O Corinthians parece que faz um jogo bom, aí entra numa Sul-Americana nem tão bom, aí vai e faz um outro jogo bom, o time não consegue, acho que o torcedor não consegue botar aquela fé, né? Até em casa, perdendo pro Huracan, você pensa, pô, acabou de vencer o título contra o Palmeiras, vem o Huracan e perde pro Huracan de 2-1, aí faz um jogo seu, me lembro bem, contra o Vasco, talvez. Foi ok contra o Vasco. Foi não, um jogo... aí ganha do Vasco 3-0, né? Mas assim, não foi um jogo vistoso, tipo, Sim. que incrível esse futebol, mas jogou bem. Aí faz o jogo ali no meio de semana, consegue um empate na Bacia das Almas, joga mal contra o Palmeiras, então é assim, oscila demais e o Palmeiras começa o Campeonato Brasileiro aí na liderança junto com o Flamengo, vou colocar aqui 7 pontos pros dois. Sim. E tava com aquela sede também, né, Gabi? Pô, não é que devolve não é que devolve o título, mas, pô, faz a festa pro seu torcedor, faz a festa na Arena Barueri, dá uma resposta também o time, vence por 2-0, aproveita o apagão do Corinthians e sem sustos, Gabi. E o Corinthians começa o jogo de uma forma estranha e depois o Emiliano falou disso na coletiva de imprensa, que foi a saída de bola do Memphis Depay no início do jogo, que ninguém entendeu nada o que ele estava tentando fazer. Até algumas pessoas compararam que o PSG acaba fazendo muito isso, né, no apito inicial, que é chutar a bola para fora e você subir a sua linha de marcação ali para você ter um jogo mais fluido. Só que o Corinthians, além do apagão que ele teve, eu acho que tem o ponto de não ter peças importantes como o Angileri, você não ter o Garro, que é um jogador que pra mim faz muita diferença, Gustavo Henrique. Só que no mais, não dá pra colocar essa justificativa só pro desempenho do Corinthians. O Corinthians é um time que vai ter esses jogadores que entraram no derby durante o restante da temporada. O torcedor ele pode esperar esses jogadores aparecendo mais vezes porque tem outras competições para serem disputadas e esse é o time que o Ramon Dias e o Emiliano têm. Por outro lado, o Palmeiras finalmente acordou, né? Eu tenho essa sensação de que todo o elenco do Palmeiras olhou e falou, beleza, estamos no Campeonato Brasileiro, a gente vai entrar para disputar o título dessa competição. Começou mal, de fato, aquele jogo contra o Botafogo é para se esquecer, foi um jogo muito ruim do Palmeiras, muito abaixo do esperado, mas no sábado todo mundo jogou bem. O Richard Rios, o Emiliano Martinez, Gustavo Gomes, depois a gente pode até falar, algumas pessoas acharam que o Gustavo Gomes tinha que ter recebido um vermelho pelo carrinho, eu acho que não. Se recebesse um amarelo, pra mim tava de bom tamanho também. O Mikael também entrou bem, é um jogador que às vezes eu acho ele um pouco grosso demais, só que ele entrou... Arrogante ou grosso em campo? Em campo. Ah, que susto. Não, nunca falei com ele. Mas... então, tá vendo? Meio arrogantão meio grosso, também, né? não falar com Nunca você. falou comigo, né? Pela sacanagem. Mas alguns dos destaques, Bruno Fux, o Palmeiras se encontrando na temporada com essa formação com 3 zagueiros, que inicialmente eu achei ela um pouco arriscada, mas é uma escalação que apesar de 3 zagueiros trazer essa sensação de ser muito defensivo, o Palmeiras conseguiu ser muito ofensivo no jogo de sábado. E o Agustin Jai, né, que finalmente pra mim também chegou no Palmeiras, depois de passar o fim do ano passado sem ter boas apresentações, conseguiu fazer um bom derby. A chance que o Corinthians teve até passou um pouco por ele, mas não foi um jogador que prejudicou. E mais uma vez o Felipe Anderson na sua posição, fazendo o que ele faz de melhor. O Felipe Anderson jogando pela ponta é muito diferente do Felipe Anderson jogando pelo meio. E aí você tem a possibilidade do Estevão jogar pelo meio, que como consequência a gente viu no sábado, ele dando uma assistência pro gol anulado do Vitor Roque, anulado por impedimento. Mas o Palmeiras agora se encontra. E apesar da ausência do Rafael Veiga, que pra mim é um jogador super importante, que faz muita diferença, o Palmeiras não está sentindo tanto a ausência dele e ainda tem Maurício para voltar para esse time. E só pra encerrar, queria que vocês comentassem também a estreia do Paulinho, que pra mim jogou muito bem. Não parecia que tava voltando de lesão, teve até uma oportunidade de fazer o gol e mostrou que além da vontade, ele tem muito futebol pra entregar.